Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo da Quaresma do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Gênesis, no capítulo 22, e nos diz assim: Naqueles dias Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí, em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicados por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. De antemão, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe sua curtida, deixe um comentário e compartilhe com mais pessoas, porque dessa forma o YouTube acaba recomendando para mais pessoas encontrarem esse material, tá bom? E se você puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, eu serei imensamente grato. Antes de começar a fazer uma reflexão dentro da primeira leitura, cabe aqui algumas introduções para te contextualizar. Primeira coisa importante é você saber que, por mais que para a gente hoje seja muito estranho, mas naquele tempo era até relativamente comum. Muitas vezes o pai ofereceu o filho em sacrifício. Tem outros relatos na Bíblia de um rei que oferece aí o filho em sacrifício. Alguns estudiosos até vão pontuar que esse texto aqui é para dizer que o nosso Deus ele não gosta disso. Por esse motivo que ele pediu, na hora H, digamos assim, para que Abraão não sacrificasse Isaque. Porém, isso aí é apenas uma especulação, nós não temos como comprovar, tá bom? Mas que existem relatos históricos naquele tempo sobre isso, a verdade é que sim. Você pode também estar se perguntando agora por que essa importância de oferecer algum animal, matar o animal, queimar o animal, oferecer um animal em holocausto, que história é essa? Então eu quero te explicar alguns detalhes importantes. Desde o início da humanidade, aí a gente está no aspecto da antropologia teológica, ou seja, enxergar o homem à luz da teologia e também sua relação para com Deus, o homem sempre quis também se relacionar com Deus de alguma forma. Naquele tempo, por exemplo, não tinha Eucaristia, não tinha sacrário, não tinha sacramentos. Então, de alguma forma, o homem queria tocar em Deus, queria chegar, queria, de modo concreto, esse contato. E como é que era o formato que muitas religiões naquele tempo acreditavam, e o judaísmo bebe um pouco disso também. É que uma das coisas que mais rapidamente chegavam até o céu seria, na verdade, a fumaça. Então, queimar alguma coisa, automaticamente aquela fumaça chegaria rapidamente até o céu. Aí você vai dizer, e por que não usou incenso? É porque muitas religiões naquele tempo acreditavam que o cheiro de um animal que tivesse sido ali queimado, morto em sacrifício, era agradável aos deuses. Então, daí onde você já começa a tirar por que esse costume. E aqui, não sei lhe dizer tão bem a fundo por que isso era tão agradável, da onde é que surgiu toda essa história, só sei que era realmente assim. E aí, de fato, o povo de Israel, a figura de Abraão e tantos outros episódios que a gente vê no Antigo Testamento, era natural sim oferecer animais em expiação do pecado do povo. O que é estranho perceber aqui é que Deus, de repente, o qual já havia prometido a Abraão, nos capítulos anteriores, que daria a ele um filho único. A esposa de Abraão não acredita, mas depois Deus faz com que ela, mesmo estéril, mesmo de idade avançada, pudesse ter um filho. É perceber que Deus pede essa mesma promessa que ele deu a Abraão, esse mesmo presente que ele deu a Abraão, meio que de volta. Até tem algumas frases aí que são padrões em muitos comentadores, é aquela história. Deus pede Isaque a Abraão para ter o coração de Abraão de volta. Então parece uma moeda de troca aqui.
Mas vamos então entender, eu trouxe alguns apontamentos aqui de quando eu fiz o meu estudo desse texto, que para mim é um texto riquíssimo. Então vamos lá, primeiro passo. Semana passada, na liturgia, a gente via um pouco da dinâmica de Noé. Uma aliança que Deus fez com Noé. Agora a gente vai vir aqui meio que para a segunda aliança, que é a aliança que Deus faz com a figura de Abraão. Primeira coisa que diz o versículo 1, Deus põe Abraão à prova. Gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que Deus prova sim cada um de nós. Ele prova a nossa fé porque uma fé provada ela é como o ouro e como a prata. A nossa fé ela precisa passar por instantes de provação. E é isso que Deus faz, né, com Abraão. É interessante perceber que Abraão não corre da prova. Muitos de nós corremos das provações de Deus. Temos medo, nos escondemos. Vou dar um exemplo bem simples. Você começa a sentir em seu coração que Deus está te dando características para liderar, para coordenar a tua pastoral. Ou você jovem começa a perceber que Deus está te dando traços da tua vocação. Seja para ser esposa, seja para o celibato, seja para ser um padre, uma religiosa, não importa. E aí você começa a dizer assim, então vou parar de ir para a igreja, que eu estou com medo de assumir essa vocação. Então muitos de nós temos receio do chamado de Deus. Abraão, pelo contrário, quando Deus o chama, ele responde, aqui estou. Um elemento que nós podemos começar a refletir aqui é isso. Como é que eu respondo quando Deus me chama? Abraão nem deixou de responder, e ao responder, ele respondeu de modo certo e coerente. Aqui estou. Ele não se esconde. Depois, Deus vai dizer a Abraão, toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, e oferece ele em sacrifício. Gente, eu fico me colocando e aí eu quero pensar um pouco, né? Uma espécie de uma psicologia de Abraão. O que será que Abraão sentiu quando escutou isso? O que se passou na cabeça de Abraão? O que ele sentiu, o que ele pensa? Como é que foi tudo? Eu que sou uma pessoa que minha mente ela é muito ágil, né? Eu acho que eu estaria pensando em tudo. Eu estaria pensando assim, meu Deus, o único presente que ele me deu, ou melhor, o presente mais precioso, a grande promessa, ele está pedindo a minha promessa de volta. A promessa que eu recebi. Eu fico imaginando a cada passada que Abraão foi dando, a tristeza que ele tinha. E olha, é uma tristeza muito pior do que um pai que vai levar o seu filho até o cemitério, por exemplo. Porque ele está vendo o filho vivo e ele teria que matar o próprio filho. Gente, que dor. Eu fico imaginando a solidão que Abraão vivenciou. As dores, os questionamentos, o porquê, mas por que logo Isaac? Por que logo eu? Então para que ele me deu essa graça de ser pai se ele ia tomar meu filho? Tá vendo que é até um tipo de pergunta que muitos pais fazem? Quantos pais que têm seus filhos aí mortos ficam perguntando, então para que o Senhor me deu a graça de ser mãe, de ser pai, se o Senhor me tirar ele? Não é absurdo pensar que esse tipo de questionamento também surgiu dentro da mente de Abraão. Mas o que foi que fez Abraão continuar? A gente sabe que lá no Novo Testamento, Abraão ele é chamado de pai da fé. Existem várias formas de definir a fé e até mesmo de classificar a fé. Uma delas é a chamada fé carismática. Quem usa essa expressão, né, geralmente se associa essa fé àquela fé ligada lá em que Paulo coloca as cartas aos Coríntios, né? Uma fé carismática é uma fé, aquela fé que a gente diz assim, ó, Deus pode, então Deus vai. É uma fé do momento, não é uma fé impactante. Mas a fé de Abraão não é uma fé assim. A fé de Abraão é uma fé teologal, que é a fé que a gente recebe no batismo. Essa fé consiste na fé no sentido mais próprio da palavra. Eu não vejo, eu não entendo, mas eu confio. É isso que Abraão faz. E a fé de Abraão, ela está acima dos sentimentos. Grave essa expressão. A fé de Abraão, ela está acima dos seus sentimentos. Que é isso que vai poder fazer a ligação com o Evangelho. Pelo menos foi essa reflexão que eu fiz. Então a fé de Abraão, ela vai acima dos sentimentos que ele tem de pai, em cima da sua própria paternidade, vai acima do seu desejo talvez de ver seu filho vivo para sempre. Eu ainda continuo pensando, Abraão se questionando, como é que Deus diz que eu vou ter uma descendência numerosa se o único descendente que eu tenho vai morrer? Ao mesmo tempo, eu fico me colocando no lugar de Isaac. A liturgia omite os versículos, mas tem uma hora que Isaac questiona, pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser imolado? E o pai diz, Deus vai providenciar. Embora o pai já soubesse o que estava acontecendo. Então também fico me colocando, Isaac, como é que ele estava se sentindo? Isaac ali, também sem entender muita coisa, mas Isaac segue o pai, Isaac obedece o pai, e Isaac literalmente está caminhando para ser uma oferta viva.
Também é importante perceber o que é que Isaac está sentindo. E aí depois chega lá no lugar, Abraão ergue o altar, coloca a lenha em cima, amarra o filho e põe a lenha em cima do altar. De novo, o texto não vai colocar isso, mas não acho absurdo a gente ficar imaginando como é que foi essa sensação. O filho sem entender nada, mas o filho é obediente. Abraão talvez chorando, mas acima de tudo a fé está acima dos sentimentos. A fé em cima daquilo que ele está sentindo, a fé em cima das suas emoções. E quando ele pensa em matar o seu filho, automaticamente Deus grita: Abraão, Abraão, aqui estou. Eu sei que fala o anjo do Senhor, mas geralmente a expressão anjo do Senhor nesse contexto realmente se refere a Deus. Abraão responde a mesma coisa: aqui estou. E ele vai dizer: não faça mal contra teu filho. Eu sei que agora tu temes a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é ter medo de perder a Deus. Abraão, acima de tudo, ele tinha desejo de nunca perder a intimidade e jamais deixar de fazer a vontade de Deus. É por esse motivo que ele tem coragem de entregar seu único filho se Deus assim pedir. Ora, o temor a Deus é só próprio de alguém que tem condições de entregar tudo, 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 tudo a Deus. E aí depois, o próprio Deus vai dizer, né? Juro por mim mesmo que assim como você fez, eu vou te abençoar para sempre. Tudo bem, o texto já foi entendido. Agora, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente poder começar a refletir. Primeira pergunta que eu trago para você. Será que nós temos entregado tudo a Deus? E aí, nesse contexto da leitura, né, o nosso tudo seria o nosso Isaac. E eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo: quem é o teu Isaac? Quem é, talvez, ou o que é a coisa mais importante da tua vida? O que é aquilo que, se você pudesse, você não deixaria ninguém tirar de você, ninguém roubar de você? Pode ser seu filho, sua mãe, sua casa, seu emprego, um sonho que você tem, uma habilidade que você tem. Eu pergunto de novo para você: qual é o teu Isaac? E sabendo o que é isso que é mais importante para você, eu começo já a te perguntar: você tem coragem de entregar este Isaac nas mãos de Deus? Você tem coragem de ofertar aquilo que é o teu bem mais precioso, aquilo que você talvez galgou a vida inteira lutando por aquilo, entregar diante do Senhor? E, gente, eu falo isso diante de uma experiência que eu quero abrir um parêntese para contar. Eu tive uma experiência, né, em um retiro que eu fui já há um bom tempo, eu creio que já fazem uns 6, 7 anos. E eu estava, na época, prestes a passar pelo procedimento de seleção do mestrado, que, para quem não sabe, eu sou formado em matemática, então eu estava ali nessa época, né, ia fazer um curso que era o curso que, pelas notas desse curso, a gente poderia entrar no mestrado. Ao mesmo tempo, eu não estava sabendo se eu ia continuar trabalhando no emprego que eu estava. Então, essas duas realidades, né, o mestrado que eu estava querendo e a questão do ser professor, eu lembro que o pregador fez essa pergunta: qual é o seu Isaac? E naquela oração, eu nunca me esqueço, eu disse ao Senhor que eu tinha 2 Isaques na minha mão. O grande desejo de ser mestre em matemática e, ao mesmo tempo, o amor pela sala de aula, o amor por ser professor. E eu lembro que quando eu dizia isso ao Senhor, eu chorava muito na oração. Eu chorava muito porque eu dizia assim: Senhor, eu te entrego esses 2 pontos, o meu desejo imenso de ser mestre em matemática, o meu desejo imenso de permanecer em sala de aula, o amor que eu tenho pelo ensino, o amor que eu tenho por ensinar os meus alunos, isso eu te entrego a ti. E eu lembro quando terminou a oração, eu ficava assim: e o que é que tu vais fazer? Será que você vai me dar a graça de ser mestre em matemática? Será que você vai me tirar de sala de aula? Porque quando eu entrego, eu não tenho mais controle sobre aquilo. E aí eu trago a mesma reflexão para você agora. Talvez não é um mestrado, talvez não é o amor por dar aula, mas talvez são tantas outras coisas que é preciso colocar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer o que Ele quer na tua vida. E ao entregar, deixa que Ele faça o que Ele quer. Não tenha medo. Uma coisa eu tenho plena certeza: Deus nunca vai trazer algo que nos traga infelicidade. Talvez a gente não entenda agora. Talvez eu fique triste agora. Na oração eu estava chorando. Mas ao entregar ao Senhor, eu sabia que Ele estava no controle. E sim, Ele me permitiu estar em sala de aula naquele ano. E Ele me deu a graça de passar no mestrado. Tá percebendo? Como é que Deus vai tendo controle? E se eu não tivesse passado, se eu tivesse parado de dar aula, eu sei que Deus arrumaria estratégias para deixar o meu coração ainda feliz. Porque Ele só quer a nossa felicidade. Continuando. Será que também que eu tenho ação similar a Isaac? Ou seja, eu ajo como filho da promessa? Em que sentido? Isaac, ele literalmente deitou sobre o altar e ia ser uma oferta viva.
Será que nós somos uma oferta viva? Será que nós ofertamos a nossa vida? Nós ofertamos os dons que temos, as habilidades que temos, o dia que temos, o nosso tempo diante do Senhor? Ou será que a gente quer guardar tudo para si, reter tudo para si? Será que até mesmo os presentes que Deus nos dá, a dádiva da vida, as promessas que Ele realiza, será que eu quero reter tudo para mim ou quero ofertar tudo para o Senhor? Outra coisa também, se a gente aceita as provações que Deus nos traz, é uma outra reflexão. Como é que eu respondo quando Ele me chama? Também é outro elemento. E eu quero dizer uma coisa para você. Ser como Isaac, né, é deitar-se no altar, é ofertar-se na Santa Eucaristia. Por isso esse grande convite que a gente tem. Mas aí, para terminar, eu trago 2 últimos elementos aqui importantes para a gente. Primeiro, é preciso deixar com que a fé ela esteja acima daquilo que eu sinto. Eu acho que esse é o grande dilema do mundo atual, porque nós somos homens e mulheres muito sensitivos. A gente é muito apegado àquilo que eu sinto. Eu sempre quero o concreto. Se eu não sentir, não resolveu. Né? Tem gente por aí que quando vai fazer uma homilia, quando vai fazer uma reflexão, você não vê o povo depois chegando agradecendo, ou o povo sorrindo, ou o povo chorando, acha que nada deu certo. É preciso entender que a fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. A fé é uma realidade muito além do que eu posso imaginar. Essa é a nossa compreensão de vida. E eu preciso permitir com que a fé vença os meus sentidos. Com que a fé vença os meus sentimentos. Só assim eu serei como Abraão. E às vezes, eu finalizo com isso, nem sempre na nossa vida dizer não deixa de ser uma opção. Às vezes dizer não, desistir, parar, voltar atrás é uma opção sim. Tem momentos na nossa vida que eu posso dar um não, tem momentos na nossa vida que eu posso desistir, tem momentos na nossa vida que eu posso voltar atrás. Talvez a razão indique até isso, né? Sendo racional é melhor parar agora, sendo racional é melhor fazer isso. Mas às vezes, enquanto tudo diz não, a fé está pedindo para que você dê um sim. E eu ter uma fé como a fé de Abraão, é mesmo quando tudo aponta para o não, é ainda ser fiel ao sim. Porque a fé é uma certeza diante daquilo que eu não consigo ver. E diante desta realidade eu preciso confiar naquilo que eu não vejo. Confiar na presença de Deus que muitas vezes parece que está escondido no nosso mundo. Mas eu sei que Ele está no controle. Amados irmãos e irmãs, espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Espero que esse texto ele possa alimentar muito a tua espiritualidade quaresmal neste segundo domingo da quaresma. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!